Olá, boa tarde, irmãs. Hoje no nosso Fé Café com Deus, uma programação diferente, uma programação de Páscoa. Quem estará trazendo uma palavra muito abençoada aos nossos corações será o nosso pastor Valdo Vargas. E louvamos a Deus também pelo nascimento da Alana nesta data tão especial. Parabéns aos avós, a nossa bisavó, a Elisete, também aos pais, que Deus esteja abençoando grandemente a vida dessa princesinha, a Alana. Então, com vocês, o nosso pastor, Valdo Vargas. Olá, graça e paz. Sou o pastor Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e é uma alegria muito grande estar com você hoje nesse Fé Café com Deus. E para mim, um momento também muito especial, porque fui convidado para falar sobre Páscoa. E esta é uma palavra poderosa, esta é uma festividade grandiosa, este é um momento único para a vida da igreja. E eu gostaria então, nesse momento, de dividir com você a Páscoa. Mas para isso, gostaria também de deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 em diante. 1 Coríntios 15, versículo 1 em diante diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, pelo fé, café com Deus que temos em nossa igreja e por a chance, o privilégio, Pai amado, que o Senhor nos concede de também ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração sobre a Páscoa, Pai amado, neste momento, e que Teu nome seja glorificado. Por favor, ó Pai, queremos entender a Tua vontade. Pedimos pela ação do Teu Espírito. Fala com a Tua igreja, fala conosco, fala com essa vida tão preciosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você pensa em Páscoa, o que vem à sua mente? Talvez a primeira coisa que venha à sua mente é comida. Afinal de contas, na Páscoa nós lembramos do chocolate, dos doces,
nos almoços de Páscoa. E sabe, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo agora, não estamos tão errados assim, biblicamente falando. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de Páscoa, ela fala de comida. Por exemplo, a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada no Antigo Testamento, quando o povo de Israel era cativo, era escravo no Egito. Mas o Senhor, falando então com Moisés, deixou claro que ele libertaria aquele povo. De que forma? O chefe da família deveria escolher um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo do Senhor passaria sobre aquele local e não entraria na casa onde tivesse o sangue do cordeiro. Na casa que não tivesse, a morte entraria. O primogênito daquela família, independente da idade, acabaria falecendo. Então assim fez o povo de Israel, como ordenou o Senhor. Pintou de sangue os umbrais da porta e com o cordeiro fez um grande assado, um grande churrasco e comemorou a Páscoa do Senhor. Ou seja, a passagem do Senhor. Até a palavra comemoração tem a ver com comer. E depois disso, então, dessa última praga, o povo foi liberto. O povo passou da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, de uma terra de sofrimentos para uma terra prometida. E isso tem a ver também com comida. Mais tarde, no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus celebra a Páscoa, os próprios discípulos, em Marcos, por exemplo, perguntaram: Senhor, onde o Senhor quer comer a Páscoa? E o próprio Senhor Jesus deixa muito claro que ele comeu a Páscoa com os discípulos. Por isso pão, por isso cálice, né? O vinho, ou o suco de uva, o fruto da videira. Mas a questão é, quando pensamos em Páscoa, sim, nós também pensamos em comida. Mas o principal significado da Páscoa não é a comida em si, apesar do que o pão e o vinho representam. O principal significado da Páscoa é ressurreição. Sabe, meu irmão, minha irmã, Páscoa é a ressurreição. Foi na Páscoa que o Senhor ressuscitou. É isso que nós comemoramos no primeiro domingo após a morte na cruz. O Senhor vive, Ele venceu a morte. Isso é Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Por isso o texto que nós ouvimos nesse momento, o apóstolo Paulo nesse texto fala várias vezes sobre a ideia de ressurreição. Por exemplo, 8 vezes a palavra ressuscitou, 2 vezes a palavra ressuscitaram, e 2 vezes a palavra ressurreição, ou seja, 12 vezes a mesma ideia, a ideia sobre ressurreição. Porque Páscoa é a ressurreição, e a ressurreição faz toda a diferença em nossas vidas, em nossa fé na Igreja do Senhor. A própria palavra Páscoa significa passagem. Essa passagem, por exemplo, do Antigo Testamento, quando o anjo do Senhor passou sobre a terra do Egito, mas também fez uma mudança, como eu comentei, da escravidão para a liberdade. Mas que através de Cristo nós fomos libertos, nós éramos escravos do pecado e hoje somos libertos pela graça. Da morte para a vida. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora recebemos vida em Cristo, vida abundante e vida eterna. De uma terra de sofrimentos para a terra prometida e da mesma forma, através da Páscoa nós temos a certeza que um dia entraremos então nessa terra prometida, nos céus e também no novo céu e numa nova terra. Páscoa, da ideia de passagem. Essa passagem para a vida, da ressurreição, esta mudança. Isso é Páscoa. E é isso que nós celebramos na Páscoa, esta grande mudança. E sabe, meu irmão e minha irmã, se Páscoa então é passagem, se Páscoa celebra a ressurreição, se Páscoa significa mudança, isso deveria mudar as nossas vidas. Por exemplo, em primeiro lugar, deveria mudar a maneira, ou melhor, a forma como enfrentamos as dificuldades.
Se Páscoa é mudança, isso deveria mudar a forma como enfrentamos as dificuldades. O apóstolo Paulo, nesse texto, em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. E depois ele dá o exemplo da sua própria vida, que ele mesmo perseguiu a igreja e se considerava não digno, menor dos apóstolos. Mas tudo isso nos lembra que a Páscoa, ela deve mudar a forma como enfrentamos as dificuldades da vida. Cristo sofreu. Cristo foi julgado injustamente, sim. Foi acusado de maneira errada, de maneira mentirosa, sim. Foi torturado, espancado e morreu numa cruz, sim. Mas ele fez tudo isso, diz o texto, para morrer pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida. A Páscoa deve mudar a maneira como enfrentamos as dificuldades. As dificuldades agora, elas não são injustiças humanas, elas não são torturas de Deus, elas não são maldades sem sentido. Não, as dificuldades na vida agora aos nossos olhos pela Páscoa, elas têm um propósito, elas têm um fim. Elas têm um objetivo. As dificuldades que Cristo enfrentou, que o Senhor Jesus enfrentou, é para que nós tivéssemos vida, meu irmão e minha irmã. Olha que privilégio. Assim também, as dificuldades que nós enfrentamos, elas também têm um propósito nas mãos de Deus. Deus não está torturando o seu povo, muito pelo contrário. Ele usa as dificuldades para alimentar a nossa fé, para aumentar ou burilar o nosso caráter, e para resplandecer a glória dele através das nossas vidas. Nós podemos louvar a Deus através das dificuldades, e as pessoas vendo isso podem se converter também ao Senhor, porque a Páscoa muda isso, a ressurreição muda isso, a forma como nós enfrentamos as dificuldades. As dificuldades não são colocadas por Deus para matar a tua vida, muito pelo contrário, mas para abençoar a tua vida, para aumentar a tua fé, e para que possamos buscar cada vez mais ao Senhor. Uma mudança. A Páscoa também significa uma mudança da forma como nós encaramos a morte. Não apenas da forma como nós enfrentamos as dificuldades, mas também como nós encaramos a morte. O texto diz isso, que Cristo morreu e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Cefas e também a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo e também a Paulo. Veja, meu irmão e minha irmã, como a Páscoa muda a forma como nós encaramos a morte. Antes da Páscoa, antes da ressurreição, a morte era um ponto final, mas agora é um ponto e vírgula. Ela é passageira. A Páscoa antes era um inimigo invencível, mas agora é um inimigo derrotado que no devido tempo cairá. A morte antes, ela era definitiva, mas agora é apenas passageira. A morte antes era um adeus terrível, mas agora é apenas um até logo, até breve, nós nos reencontraremos. A ressurreição mudou tudo. A Páscoa mostra isso, essa mudança. Por isso, claro que choramos, claro que sentimos a dor da saudade, claro que sentimos o sofrimento da perda, como uma pessoa amada morre, mas nós sabemos que aquilo é temporário, é passageiro. Nós nos consolamos e somos confortados pela ação do Espírito Santo, sabendo que a pessoa que morreu já não está mais morta, mas ela vive com Cristo Jesus, e um dia nós também estaremos com essa pessoa e estaremos com o Senhor. Tudo isso pela mudança que a Páscoa traz. Ela muda, ou deve mudar, a forma como nós enfrentamos as dificuldades. Não são injustiças. Deus está no controle, há um propósito. Ela muda a forma como nós encaramos a morte. Ela não é mais definitiva, não é mais invencível, ela é apenas passageira. É apenas um obstáculo que nós passaremos com a ajuda de Cristo. Mas a Páscoa também deve mudar a forma como nós vivemos a nossa vida. Veja, o apóstolo Paulo diz assim:
Se Cristo não ressuscitou, se não há Páscoa, se não há ressurreição, é vã nossa pregação, como é vã a nossa fé, o nosso testemunho, somos tidos como falsas testemunhas, nós permanecemos nos nossos pecados, os que dormiram em Cristo pereceram, a nossa esperança em Cristo vai se limitar apenas a essa vida, nós seremos os mais infelizes dos homens. O que o apóstolo Paulo está falando? Que sem a ressurreição, meu irmão e minha irmã, que sem a Páscoa, a nossa pregação é inútil, a nossa fé é vã. O nosso testemunho, segundo o texto, é falso. Os nossos pecados, eles são imperdoáveis. Não conhecem o perdão. A nossa morte é definitiva. A nossa esperança é vazia. E a nossa felicidade é inexistente. Mas como Cristo morreu e ressuscitou, como a Páscoa existe, como a ressurreição é verdadeira, a nossa pregação ela não é inútil, ela produz frutos, a nossa fé não é vã. Pelo contrário, ela traz boas consequências. O nosso testemunho ele não é falso, mas ele é verdadeiro, ele deve ser feito. Os nossos pecados foram perdoados. De acordo com esse texto, a nossa morte não é definitiva, não, ela é apenas passageira. A nossa esperança, ela não é vazia, mas ela é cheia, ela é plena. E a nossa felicidade é existente, ela é possível com Jesus. E isso então muda a nossa vida. Muda a nossa pregação, muda a nossa comunicação. Hoje nós temos uma palavra de esperança. Cristo venceu a morte e você pode vencer também. Você não precisa ter medo das dificuldades, você não precisa ter medo do coronavírus, você não precisa ter medo das lutas financeiras, porque Cristo venceu, nós havemos de vencer também. E se ainda que a morte nos alcance, ela não é definitiva, na verdade ela é passageira e ela nos levará à presença do Senhor, o Rei da Glória, onde estaremos com Ele até o dia da sua volta, até a ressurreição do corpo, até a criação de novos céus e nova terra. Veja, meu irmão e minha irmã, que bênção! Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa pregação, isso muda a nossa fé. A nossa fé não é em pessoas mortas, mas é num Cristo vivo, num Cristo que anda conosco, que está ao nosso redor, que anda conosco até no vale da sombra da morte. Isso muda tudo, isso muda a nossa alegria. A nossa alegria não está em coisas passageiras que de repente desaparecem, mas a nossa felicidade está no Senhor, o Rei da Glória. A Páscoa fala de ressurreição, e a ressurreição, como a própria palavra Páscoa diz, é uma passagem que traz mudanças e que muda tudo. Muda a forma como enfrentamos as dificuldades. Ela nos anima de novo. Há um propósito, há um objetivo, não estou sofrendo à toa. Muda a forma como encaramos a morte. Ela não é um ponto final, não é um momento de tristeza infindável, sem fim, não. É apenas um momento de dor, claro, de luto, é verdade, mas que vai passar, porque a vida eterna é garantida. E também ela muda a nossa forma de viver a vida. Agora nós vivemos para aquele que morreu por nós. Nós vivemos por Cristo, nós vivemos em Cristo e nós vivemos com Cristo. Claro, numa época de pandemia, nos cuidando, tomando todas as medidas necessárias, obedecendo às autoridades da saúde, devemos fazer isso, mas não com medo. Como eu preguei domingo, como dizia a palavra de Deus, não fazemos isso por medo do coronavírus. Nós não temos medo do coronavírus. Nós temos sim cuidado com outras pessoas, nós temos sim cuidado com a nossa saúde. Nós temos sim cuidado de dar um bom testemunho para a sociedade, porque nós confiamos no Senhor. Porque a Páscoa, a ressurreição, ela mudou a forma de viver a nossa vida. E eu gostaria agora de orar com você. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Páscoa, obrigado pela ressurreição, obrigado, Pai amado, pela certeza, Pai querido, que as dificuldades da nossa vida cooperam para o nosso bem, há um plano, há um propósito, que a morte, Pai amado, foi vencida pelo nome de Jesus, graças ao Senhor, e que a nossa vida hoje, Pai querido, tem também um novo objetivo grandioso de pregar o Teu Evangelho, de anunciar a ressurreição, de declarar a todos que o Senhor vive, o Senhor reina e que o Senhor pode todas as coisas. Muito obrigado. Mas eu peço agora, Pai amado, por essa vida tão preciosa.
Que essa mensagem fale esse coração, que motive essa alma, Pai amado, e que tire fora todo medo e coloque apenas a segurança de um Deus que tem cuidado de nós. Abençoa, Pai amado, esta vida e obrigado por esse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Páscoa é a ressurreição e isso traz vida. Nessa época, nós enfrentamos muitas mortes e misericórdia por isso, de pessoas até que amamos e que conhecemos. Lembre-se disso. A morte agora tem um novo significado. Essas pessoas estão com o Senhor. E nós que vivemos, sim, devemos nos cuidar. Se cuide, meu irmão, por favor, mas não por medo. Não por isso, mas por obediência. Por obediência a Cristo, por obediência às autoridades e por um bom testemunho na sociedade. Não tenha medo. Tenha fé, confie no Senhor, faça a sua parte, é claro, e lembre-se, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, um novo tempo com Cristo, por causa da Páscoa, por causa da ressurreição e por causa de Jesus. Que Deus abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deixo vocês agora uma moça muito bonita, a minha esposa, Elaine. Que Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Valdo Vargas, por esta palavra muito abençoada que trouxe nesta tarde para as nossas vidas. Também queremos lembrar os nossos projetos. Estamos de volta com o nosso projeto Ana. Toda terceira terça-feira do mês estaremos orando pelos nossos filhos. E hoje também nós temos o nosso SOS, que é socorrer, orar e servir. Vamos estar orando então nesse momento pelas famílias enlutadas, por todas as famílias que carecem de uma oração, pelos nossos idosos e também pelas pessoas que estão no grupo de risco. Em especial, que nesse momento de oração se possa estar orando pela vida da nossa amada irmã Cíntia, que perdeu seu pai pelo coronavírus hoje, nesta data, o seu Acir Pedroso. Vamos estar orando por todos os familiares, sua esposa, seus filhos, né? A Cíntia, ela é esposa do nosso diácono Rubens, e nós louvamos a Deus e agradecemos que estivemos orando por ele, mas o Senhor sabe todas as coisas. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, querido Pai, neste momento, ó Pai, queremos estar colocando diante do Teu altar a vida desta família tão preciosa, ó Pai, que está com seu coração nesse momento tão triste, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem preparado um maravilhoso lugar para aqueles que são os Teus filhos, ó Pai, os Teus servos. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem derramado do Teu consolo. Mas em especial, nesse momento, ó Pai, de luta, de dor, ó Pai, que o Senhor esteja com os Teus anjos, ó Pai, acalmando, ó Pai, o coraçãozinho dessa família, ó Deus, que o Senhor há de prover, ó Pai, e derramar do consolo. Queremos também, ó Pai, colocar diante do Senhor a vida dos idosos, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um tem passado, principalmente nesse momento de pandemia, ó Deus, que muitas vezes tem sido tomado pela depressão, ó Pai, de não poder sair de casa ou estar acamado, mas que o Senhor esteja aliviando, tirando toda a dor, ó Pai, e abraçando, ó Pai, com os Teus braços protetores, ó Pai, acalmando o coração de cada um, ó Deus. O Senhor conhece que cada um necessita e cada um precisa. Também de uma forma especial, envia os Teus anjos, ó Deus, no leito daqueles que são grupos de risco, ó Deus. Aqueles que estão doentes, ó Pai, acamados, ó Deus, com uma doença, ó Deus, que só o Senhor, com a Tua mão poderosa, com a Tua intervenção, ó Pai, possa estar tocando nessas vidas agora, ó Pai. E o Senhor sabe, ó Deus, qual o melhor medicamento, ó Pai, usa a vida dos médicos, enfermeiros, ó Pai, de todos, ó Deus, que por algum motivo, Pai, deve estar nesse momento passando por alguma dor ou alguma aflição, ó Pai, nesse seu leito, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando e acalmando o coração. Que o Senhor possa estar nos usando a cada dia, ó Pai, que possamos de uma forma muito especial, dentro da nossa possibilidade, ó Pai, estar realmente socorrendo, ó Pai, estar orando por aqueles que precisam, estar servindo aos necessitados, ó Deus, e que o Senhor venha com o impossível fazer aquilo que nós não podemos, ó Pai. Nós queremos colocar diante do altar tudo agora, Senhor,
e ouve a oração da tua serva que está orando nesse momento comigo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Queremos também lembrar a nossa programação Oasis, que tem todos os dias um áudio, um momento de refrigério para o seu coração, um versículo bíblico e uma oração. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida e nós louvamos. Também queremos agradecer a todos que puderem estar ajudando e puderem estar ofertando, contribuindo, orando e também entregando algum material para que possamos a gente pode estar fazendo os kits para as crianças, entregando junto com as cestas básicas. Então foi uma benção, obrigado por cada um que pôde estar auxiliando. Estivemos também fazendo os kits para ajudar os profissionais da saúde, que foi assim, um momento muito lindo, muito maravilhoso, muito emocionante, podemos estar orando ali. Então o Senhor tem usado cada um dentro da sua possibilidade. Mais uma vez eu louvo e agradeço por todos que puderem estar ajudando. E hoje também podemos louvar a Deus pela vida, a nossa aniversariante, que ontem fez aí alguns anos de vida. Nós louvamos a Deus pela vida da Dona Rose, que Deus abençoe grandemente. Se Deus quiser, futuramente nós vamos poder estar fazendo uma grande festa, vamos estar, se Deus quiser, nos abraçando, nos presenteando, podemos estar todas unidas juntas. Vamos estar orando para que esse dia chegue logo. Mas que o Senhor abençoe sua vida, que Deus esteja continuando a dar força, fortalecimento, derramando unção e graça, e que a senhora possa ser cada dia mais usada pelo Senhor. Deus abençoe sua vida. E agradecendo pelo dia também da nossa amada Alana, né? Como já disse no início, que veio aí para agraciar a nossa vida, a nova princesinha. Que o Senhor esteja abençoando por esta vida. Que o Senhor abençoe e estaremos aí semana que vem novamente com o nosso Fé Café com Deus. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida e até semana que vem. E para não esquecermos então o nosso beijo de luz. Deus abençoe.